Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril. Eu sou o Luciano Teixeira. E eu sou a Lilian Busato e esse é o nosso Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp na cobertura do combate ao coronavírus. Preparamos para você um jornal especial com todas as informações sobre a pandemia. Vamos entrevistar especialistas, vamos falar com deputados para saber mais sobre o que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo. A capital vive mais uma semana de quarentena. Jornal da Rede Alesp. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 6 horas e 40 minutos de hoje 6.931 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 245 mortes pela Covid-19. Sergipe confirmou a primeira morte pela doença no estado. A vítima tinha 61 anos. O governo de Pernambuco confirmou mais 2 mortes. Minas Gerais contabilizou o terceiro morto pela doença e na noite de terça-feira, que foi dia 31 de março, um homem de 23 anos morreu infectado pelo coronavírus no Rio Grande do Norte. Ele é a vítima mais jovem do coronavírus no Brasil até o momento. São Paulo chegou aos 2.981 infectados. O Amazonas registra 200 casos confirmados da Covid-19. O Distrito Federal registra 370. Já o Rio Grande do Sul tem 316 casos da doença e Santa Catarina tem 247, ficando o Espírito Santo com 122 casos da Covid-19. Jornal da Rede Alesp. Pois é, gente, o governador de São Paulo, João Dória, informou que nesta quinta-feira deverão ser anunciadas medidas no setor econômico no combate ao avanço do coronavírus no estado. A divulgação de suplementação de recursos para a população foi feita durante a coletiva de imprensa realizada ontem no Palácio dos Bandeirantes. Durante a coletiva, João Dória lembrou da importância da aprovação por parte do governo federal, da liberação de microcréditos para os microempreendedores e também às pequenas empresas. O governador João Dória ressaltou o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que libera R$ 600 a pessoas de baixa renda em todo o país. Eu espero que agora, com o decreto assinado pelo presidente da República, os recursos sejam rapidamente transferidos a quem precisa, seja em São Paulo, seja em outras partes do país, onde a população que não tem emprego, que precisa disto para comprar comida e viver, possa ter acesso o mais rápido possível a esses recursos. Falando sobre as medidas adotadas pelo governo de São Paulo, João Dória anunciou a ampliação do programa Viva Leite a 51 mil idosos no estado. Vamos fazer a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de abril, até 6 de junho, durante 60 dias, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, vamos distribuir leite gratuitamente para 21 mil idosos que estão em abrigos e residências socioassistenciais. Nós vamos ampliar um programa que já é um programa social do governo do Estado de São Paulo, de grande sucesso. Não foi iniciado no nosso governo, ele vem já há muito tempo, é um programa correto e que foi preservado pelo nosso governo, mas agora vamos atender também as pessoas com mais de 60 anos que estão em abrigos e que têm necessidade de acolhimento, de assistência e de atendimento especial. Sobre o assunto, a Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo, Célia Parnes, acrescentou que o programa começa a partir do próximo dia 6 e se estenderá até 6 de junho, um benefício à saúde de todos os idosos. Os idosos que mais precisam de nós, agora recebendo suplementação proteica, tanto do leite do programa Viva Leite, o maior programa de distribuição de leite da América Latina, gratuito, leite in natura vitaminado, e também com suplementação em pó
uma suplementação especial feita para sêniores. Com isso, nós buscamos fortalecer as pessoas, dar energia, dar realmente robustez para que eles possam enfrentar essa epidemia de coronavírus com saúde e com muito boa nutrição. Durante a coletiva, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Zé Henrique Guerma, informou que o Estado fez convênios com laboratórios particulares para a realização de exames para detectar o coronavírus. Segundo o secretário, a partir do dia 10 de abril, poderão ser feitos 8.000 testes por dia. O Adolfo Lutz, no seu laboratório central, tem uma capacidade de 1.200 amostras por dia. Nós tivemos, nas 2 últimas semanas, um problema relacionado a insumos para o processamento dos exames. Tanto que acabamos por alterar de um processamento que era feito dentro de uma forma manual e agora estamos dentro de uma forma automatizada, justamente para que a gente possa dar vazão e não só isso, mas melhorar o processo. Isso faz parte de uma força-tarefa incluindo as unidades do interior de São Paulo, do laboratório Adolfo Lutz, que inclui Santo André, Sorocaba, Ribeirão, Bauru e São José do Rio Preto. Essas unidades passam de hoje até segunda-feira a trazer mais 500 exames para o sistema. Nós conseguimos os insumos necessários importando dos Estados Unidos para este final de semana 20.000 kits, né, de processamento de exames e mais 40 que chegarão ao cabo dos próximos 10, 15 dias. Isso dá ao Lutz e aos seus laboratórios regionais e também ao Instituto Butantan, que faz exames, uma condição melhor de matéria-prima. O secretário de Saúde, José Henrique Guerma, acrescentou ainda que vistorias estão sendo feitas pelas secretarias municipais e estaduais no hospital de rede particular onde aconteceu o maior número de óbitos de idosos em São Paulo. Ele negou que a rede hospitalar tenha subnotificado o número de casos e descartou, por enquanto, a necessidade de uma intervenção no hospital. Pois é, quem também participou da coletiva foi o diretor executivo do PROCON, o ex-deputado e ex-presidente aqui do Parlamento Paulista, Fernando Capês. Capês disse ter recebido determinações do governo João Dória para combater com eficiência a especulação de preços, principalmente do botijão de gás de cozinha. O direito ao lucro, que é inerente à atividade empresarial, nesse momento não pode ser confundido com o abuso desse direito. O mercado está orientado por circunstâncias absolutamente anormais. Existe uma pandemia que afetou todos os contratos, de maneira que aumentar o preço em relação ao valor praticado no mês anterior significa agir abusivamente. Em primeiro lugar, é importante informar, o governo já informou, vamos reafirmar, não existe risco de desabastecimento de gás, de botijão de gás. Não há nenhuma justificativa para as pessoas se aglomerarem em pontos de venda e pagarem mais caro. O preço que vinha sendo praticado, de acordo com a ANP, é no máximo de R$ 68,00 um botijão de 13 quilos. Não há justificativa alguma, nós temos informação do Sindicato dos Distribuidores de Gás que não houve qualquer alteração nos custos para que houvesse uma elevação acima de R$ 70,00. Estão cobrando R$ 95,00, botijão de 13 quilos, quando o valor correto é 70. R$ 120, R$ 130,00. Evidentemente, sem botijão a pessoa não consegue cozinhar o alimento. Então, governador, nós estamos atuando em parceria com o DOP, que é um departamento criado nessa administração. O DOP é um departamento de operações de polícia estratégica, justamente para que haja uma estratégia de atuação. PROCON e DOP vão atuar conjuntamente, ordem do governador, as viaturas do DOP estão circulando, fazendo o policiamento normal. Se identificarem pontos de aglomeração, abordarão o fornecedor
se esse preço estiver acima de R$ 70 e principalmente acima de R$ 90, nós temos equipes de plantão que estão nas ruas fiscalizando, que serão deslocadas imediatamente para esse local, a fim de que se proceda à aplicação da multa, da penalidade e a condução do fornecedor, sendo o preço abusivo para a delegacia de polícia para responder por crime contra a economia popular, previsto no artigo 3º, inciso 6º. Pois é, né? O governador João Dória falou que o preço máximo do botijão de gás deve ser de R$ 70. Pois é, né, Lili? Botijão sendo vendido a R$ 130, R$ 60 a mais, quase o dobro do preço. Eu acho... muito abusivo, né? É uma falta de escrúpulo nesse momento. O ser humano está vendo que nós estamos numa pandemia nacional, internacional, mundial, né? E abusar, assim, das pessoas, porque as pessoas carentes é que mais precisam hoje é de um reforço, né? De um pouco de amparo do governo, e muito amparo, para não passar fome, vamos dizer. Acabou o gás, a pessoa não tem como fazer comida, né? Não tem o que comer, né? E aí a pessoa acaba se sujeitando a isso, né? Por isso que é bom o PROCON atuar nesses locais. É importante você que está em casa fazer denúncia, né? Quer dizer, PROCON, é só você procurar PROCON SP nas redes sociais, eles estão todos conectados, né? Esse é o momento, se você vê um botijão mais do que R$ 70, vendo um comerciante abusando do preço para vender o botijão de gás, acione o PROCON, ligue para o PROCON, procure o PROCON SP nas redes sociais, que o PROCON vai lá e vai autuar esse comerciante que está sendo inescrupuloso. Não dá para abusar nesse momento que as pessoas estão em casa, né? As pessoas estão preocupadas. Tão frágil, nós estamos num momento muito frágil, né? Se você tiver sido prejudicado, acione o PROCON. E o PROCON vai responder rapidamente a sua reclamação. Pois é, a gente tem conversado aqui outros dias, né? Outros apresentadores têm conversado aí com o pessoal do PROCON, exatamente enfatizando isso, né? Não deixe comerciantes abusarem do preço, denuncie. A denúncia é muito importante nesse momento. Lili. Vamos continuar? Vamos embora. Vamos lá. Continuando, João Dória reforçou que o valor máximo de um botijão de gás deve ser de R$ 70. Pois é, a gente falou disso. Agora você vai falar um pouco sobre a doutora Helena Sato, né? Fala aí pra gente. A doutora Helena Sato, que assumiu a direção do Centro de Contingência da Covid-19, substituindo o infectologista da VIUP em isolamento por causa do coronavírus, reforçou a importância do isolamento social, principalmente para as pessoas dos grupos considerados de risco. A maioria dos óbitos está se concentrando em quem? Nas pessoas com 60 anos ou mais. Não é? E eu aproveito essa fala para estender, não é? Ao invés, falamos sempre, temos que ficar em casa, mas uma atenção redobrada para quem? Aqueles grupos que a gente fala sempre, que são os grupos da campanha do vírus influenza, ou seja, os grupos de risco para coronavírus, os grupos de risco, uma vez infectando pelo vírus influenza para evoluir com complicações, são os mesmos, são extremamente semelhantes. Então, quero mais uma vez reforçar, deixando claro, que pessoas com 60 anos ou mais redobrar o nosso cuidado, não é? Sabemos que muitas vezes pessoas com 60 anos ou mais ficam em casa, não é? Muitas vezes tem pessoas com 60 anos ou mais que estão eles sozinhos na sua casa, às vezes não tem como abastecer o seu suprimento de alimentação ou de compra de remédios. Então eu quero reforçar essa questão, não é? Pessoas com 60, fiquem todos em casa. Mas uma especial atenção, pessoas com 60 anos ou mais, a gente, enquanto sociedade, sempre relembrar dessa população para que a gente possa assisti-los da melhor forma possível. Bem, antes de encerrar a entrevista coletiva, o governador João Dória fez um apelo ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Eu desejo e espero que o presidente da República, Jair Bolsonaro, mantenha a sua linha com serenidade, com equilíbrio, sem conflagrações, sem divisões, sem brigas, sem agressões, a quem quer que seja, especialmente os governadores do país, todos eles fazendo um esforço enorme para garantir tranquilidade e eficiência no serviço público de saúde nos seus estados, assim como fazemos aqui em São Paulo, o mesmo em relação a prefeitos, aos milhares de prefeitos e prefeitas de cidades no interior do país, e o mesmo em relação à imprensa. Se nós não estivermos juntos, não formos solidários para o enfrentamento desta gravíssima crise de saúde, gravíssima crise econômica,
tudo será muito mais difícil de ser superado. Eu acho que será um bom exemplo do presidente da República ter um gesto de recuo, um gesto de paz, de compreensão e também um olhar solidário às pessoas que precisam estar resguardadas nas suas casas, ficarem em casa para protegerem as suas vidas, as vidas dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus vizinhos e da população da sua cidade. Em paz, com harmonia, com integração, com solidariedade, deixando de lado questões políticas, eleitorais, partidárias ou ideológicas, nós superaremos essa crise. E finalizo e concluo com uma mensagem de esperança. Essa crise tem prazo determinado, ela vai terminar e nós temos que estar preparados para o período do pós-crise, tanto no plano social quanto no plano econômico. Mas antes disso, nós temos que salvar vidas. E para salvar vidas, por favor, fiquem em casa. Bem, pessoal, mudando de assunto, os contribuintes brasileiros ganharam mais tempo para declarar o imposto de renda 2020. Ao lado dos outros integrantes da equipe econômica do governo federal, o secretário da Receita Federal, José Totes Neto, anunciou ontem, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, em Brasília, que o prazo de entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física foi prorrogado por mais 60 dias. Pois é, com essa decisão, o prazo para entrega da declaração de 2020 passa de 30 de abril para 30 de junho desse ano. São mais 2 meses. Há algumas semanas, a Receita já avaliava o adiamento do prazo em razão do avanço da pandemia do novo coronavírus, considerando o impacto da crise nas condições do contribuinte para declarar o imposto. Pois é, de acordo com o último balanço divulgado pela Receita, até o dia 30 de março, foram recebidas pelo órgão 8.100.000 declarações. A expectativa, segundo o governo federal, é que 32 milhões de contribuintes façam a declaração em 2020. Jornal da Rede Alesp. A Federação Nacional do Fisco Estadual, FENAFisco, os auditores fiscais pela democracia, AFD, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a ANFIP, e o Instituto Justiça Fiscal, o IJF, assinaram um manifesto que propõe mudanças na tributação nacional para enfrentar os efeitos econômicos e sociais da pandemia do Covid-19. O documento, intitulado Tributar os Riscos para Enfrentar a Crise, apresenta 4 princípios básicos: o aumento da progressividade da tributação brasileira, medidas para aumentar a eficácia da arrecadação, medidas não tributáveis e a composição do Fundo Nacional de Emergência, a FNE. O documento diz que a criação do FNE é possível gerar 100 bilhões de reais em receitas para atender às demandas dos estados, municípios e do Distrito Federal no enfrentamento da atual crise sanitária e contribuir ainda para a retomada do crescimento econômico. O documento conclui que o momento é de apreensão e exige propostas efetivas de enfrentamento dos danos imediatos previstos para a saúde pública, para a população e principalmente a mais pobre, e para a economia. E com o manifesto, as entidades signatárias visam a subsidiar o Congresso Nacional, os governos e a sociedade na busca de soluções para superar a tragédia humanitária em que vivemos no momento. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o economista André Galhardo. Bom dia, doutor André. Seja bem-vindo à nossa rádio e jornal da Rede Alesp. Eu queria, no momento, tudo bem? Segura, Aline, segura, Aline. Vamos lá, gente. O jornal... Caiu a entrevista? Caiu a entrevista? Caiu a entrevista. Tá bom, vamos lá.
caiu a entrevista. Então, vamos bater um papo aqui falando um pouco sobre a declaração do imposto de renda, né? A gente estava falando um pouco antes sobre a declaração, mas vamos continuar aqui com a lauda 8, Lilian. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, orientou a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON de São Paulo, a atuar pela garantia da venda do botijão de gás pelo valor de até R$ 70 durante o período da pandemia do coronavírus. Segundo o governador, o preço do botijão de gás, no limite, são de R$ 70. Não é nem 71 e muito menos 72, muito menos 80. Em uma situação como a que estamos vivendo, R$ 10 faz muita falta. O PROCON está autorizado a agir de acordo com a lei para proteger o interesse público, principalmente da população de baixa renda, como disse o Dória. Pois é, o PROCON de São Paulo e o Departamento de Operações Policiais Estratégicas, o DOP, vão atuar conjuntamente para identificar a prática de preços abusivos de botijões de gás e já flagraram botijões ao preço de R$ 130 em revendas, consumidores. E aí, revendas e consumidores reclamaram da falta de gás de cozinha em bairros de São Paulo. Sim, e de acordo com o Sindicato de Fornecedores de Gás, não houve qualquer alteração nos custos que pudesse justificar a elevação dos preços cobrados aos nossos consumidores. Pois é, ele falou, não há risco de desabastecimento de botijões de gás, não há nenhuma justificativa para que as pessoas se aglomerem nos pontos de venda e paguem mais caro, disse aí o Fernando Capês, diretor do PROCON de São Paulo. Os fornecedores que forem flagrados realizando vendas a preços abusivos serão multados e conduzidos às delegacias de polícia para que respondam por crime contra a economia popular. Pois é, desde o início da quarentena, o PROCON de São Paulo registrou mais de 120 denúncias contra preços abusivos do botijão de gás. Pois é, gente, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o economista André Galhardo. Ele fala sobre as ações do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, diante da pandemia do coronavírus. Boa tarde, doutor André. Aqui é Lilian Buzada. Olá. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. A gente poderia começar a entrevista com o senhor colocando os principais focos das últimas medidas apresentadas pelo Banco Central? Posso sim. O Banco Central e o Conselho Monetário Nacional e o BNDES, o Sistema Financeiro Nacional, eles estão tentando agir para diminuir um pouco o impacto da crise do coronavírus no Brasil. Ou seja, de qualquer forma, independente dos esforços feitos pelo governo, nós enfrentaremos uma crise econômica. A gente já está vivendo essa crise econômica. Os números oficiais ainda não saíram, mas a gente vai perceber que o mês de março e o mês de abril vão apresentar um problema econômico muito grave. Fone de ouvido. Agora, aqui, então, vocês me escutam? Escutamos, o senhor estava falando. Sim. Então, o governo vai agir para tentar diminuir um pouco deste impacto do coronavírus no Brasil. A ideia é tentar dar saúde financeira para as empresas, né, para que elas possam ter o seu fluxo de caixa, continuar pagando os seus empregados e alguma condição de vida para as pessoas, né? Tem pacote a ser aprovado ainda hoje pelo Poder Executivo. Então, a ideia geral do governo é tentar diminuir um pouco o impacto da propagação do novo coronavírus na nossa economia. Lamentavelmente, algum impacto vai ter, esse impacto vai ser forte, mas o governo está tentando agir para diminuir um pouco desse impacto. Doutor André Galhardo, eu tenho visto aí nos últimos dias algumas medidas do Banco Central. Tem a questão das fintechs lá, a questão da distribuição. As fintechs vão poder distribuir repassar recursos, né, do BNDES através de cartões de crédito, principalmente para a população desbancarizada, né, que são pessoas que não têm acesso, e o cartão de crédito acaba sendo uma medida eficaz nesse momento, não é isso? Exatamente. Acontece, nós só temos um problema. Primeiro, a ação do Banco Central ela é muito boa, é propositiva, é interessante, tem que fazer melhor do que ficar inerte. Agora, tem um problema. Mesmo o Banco Central tendo anunciado, junto com o Conselho Monetário Nacional, um pacote de estímulo à economia de 1,2 trilhão de reais, que já está sendo chamado do maior pacote de ajuda econômica da história do Brasil, e que vale a quase 17% do nosso produto interno bruto,
esse dinheiro, é difícil desse dinheiro chegar na ponta, chegar na mão das pessoas. Por quê? Quando você coloca dinheiro dentro do banco, as pessoas precisam ter condições mínimas, como você bem falou, tem uma parte da população que nem tem conta bancária, tem dificuldade de acesso, e quem tem o acesso a essas contas, dificilmente, às vezes fica difícil para tomar um empréstimo, por quê? Porque apesar da Selic ter caído de 14,25% para 3,75%, inclusive nesse mês de março último agora, apesar desses estímulos todos, o spread bancário, o custo do crédito ao consumidor e à empresa continua aumentando. Por quê? Os bancos entendem que nessa situação crítica que nós estamos vivendo do ponto de vista econômico, as pessoas vão incorrer em mais dívida, elas não vão conseguir quitar as suas obrigações. Então, eles estão aumentando a taxa de juros para o consumidor. Então, o esforço do Conselho Monetário Nacional é interessante, o uso das fintechs, essa situação toda, ela tem que acontecer, foi uma atitude acertada, no entanto, ela tem um impacto limitado. Nem todo mundo vai querer tomar empréstimo, porque sabe que tomar empréstimo às taxas de juros do Brasil é praticamente se enforcar lá na frente, é praticamente encontrar um problema mais adiante. Então, eu vejo com bastante cautela o uso da política monetária, o uso dos bancos para tentar diminuir o impacto dessa crise econômica ocasionada pela propagação do vírus. Doutor André, qual seria uma dica que o senhor daria para o consumidor para poder escalonar o que seria o mais importante para eles nesse momento em relação ao financeiro dele? Primeiro, acho que vocês estão prestando um excelente serviço, importante, fundamental, de falar sobre as ações do PROCON, né? Porque as pessoas precisam, eu ia falar agora, né? Comprar o básico, não precisa fazer estoque em casa, por enquanto não há risco de desabastecimento, nós estamos com um problema de gargalo produtivo, então compre o necessário, não precisa ter pânico, não precisa ficar comprando o dobro, o triplo, manter a calma nessa hora, por pior que seja, né? Por mais delicada que seja a nossa situação, manter a calma nessa hora é fundamental. Então, comprar as coisas básicas e se informar, não dá para ficar pagando gás, a gente falou de R$80 aqui, tem gente pagando mais de R$100 no bujão de gás, então as pessoas vão ter que ter um pouco de parcimônia nesse momento, ficar um pouco mais atento ao preço das coisas, até que essa situação um pouco mais aguda passe. As pessoas esperam que até o meio do mês de abril, né, deste mês em que nós estamos, a situação da propagação do vírus tenha já talvez uma tendência de queda, né? Então, esperar o pior passar e focar no que é interessante neste momento. Alguns bancos estão dando a possibilidade de quitar as obrigações daqui a 60 dias. Alguns bancos, inclusive bancos federais, estão falando que podem prorrogar esse prazo de 60 para 120. Então, tem um pouco de cautela. Eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo, né, que podem ver esse vídeo adiante, vai pensar, poxa, mas eu trabalho, eu estou alocado no trabalho informal, né, no setor informal, eu nem renda eu tenho, como é que eu vou comprar o básico? É uma situação mais aguda, o governo deve aprovar ainda hoje o pacote de ajuda e estímulo para aquelas pessoas que não têm uma renda garantida, então mesmo para essas pessoas que estão numa situação mais delicada, tenham calma, que tomara, se tudo der certo, conforme as projeções, tanto da propagação do vírus quanto das projeções econômicas, a partir deste mês, apesar do momento delicado, a gente já deve encontrar alguma melhora. Doutor André, uma questão importante é esse crédito aí emergencial para financiar as folhas de pagamento aí dos próximos 2 meses das pequenas e médias empresas, né? Faturamento, elas têm que ter faturamento de 360 mil por ano até 10 milhões de reais. Eu estava conversando um dia desses, estava fazendo matéria sobre isso, estava conversando com alguns economistas e a principal queixa deles em relação ao governo é que, tá certo, tem que atender os pequenos e médios. Mas é preciso também atender os microempreendedores individuais. Eles até soltaram um número, acho que 52% dos empregos com carteira assinada do país não foram atendidos por essa medida. Como é que o senhor vê a demora do governo em colocar medidas aí para financiar, para ajudar os microempreendedores do Brasil? Bom, a primeira coisa importante a se dizer, o governo atuou com certa letargia aqui no Brasil porque demorou a entender que este não é o momento de pensar em reformas estruturantes.
O governo brasileiro, desde o ano de 2015, tem fechado as contas no vermelho. Então, tem sido feito um esforço desde então para tentar diminuir esse rombo, né, no resultado primário. O governo vem gastando mais do que arrecada. Isso tudo é importante, é necessário sim, apesar de algumas medidas acabarem até acentuando o problema da crise fiscal brasileira. O governo está comprometido com essa questão do saneamento das contas públicas e ficou comprometido à medida em que o vírus avançava. Agora, não é hora de olhar equilíbrio fiscal. Agora é hora de tirar as pessoas de uma situação de pobreza, de tirar as pessoas de uma situação de risco. Então, a hora é agora de agir. Depois, o que eu tenho dito? A ideia geral entre governo, empresas e pessoas é assim, neste momento. Eu vou pagar agora, lá na frente a gente vê como faz. As pessoas precisam comer, não é uma questão de juros, não é uma questão de disponibilidade de crédito, é uma questão de vida. Então, o governo agiu com certa letargia porque entende a necessidade de sanear as contas públicas. E isso está fora. Este não é o momento de pensar em conta pública. Este não é o momento, definitivamente. É o momento de pensar nas pessoas, nos pequenos empresários, etc. Com relação à ajuda que o BNDES se dispôs a entregar às empresas, né, para que elas consigam pagar os salários dos seus funcionários, etc., ela é importante. Mas qual que é a garantia de que esses recursos do BNDES vão passar pelos bancos comerciais e finalmente chegar ao microempreendedor, às pequenas empresas, às médias empresas? Garantia nenhuma. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez uma excelente entrevista falando sobre a demanda. Já existe demanda sobre esse tipo de crédito. Isso, então, garantiria que esse crédito liberado pelo BNDES chegasse às mãos das empresas e das pessoas. Não é garantia. Apesar de alguma demanda, essas empresas que estão tomando crédito novo sabem que o custo dele está mais elevado do que estava em janeiro, por exemplo, quando a gente ainda não tinha problemas de Covid-19, sabe que vai ser difícil pagar esse crédito lá na frente. Então, o governo tem que agir de forma a colocar o dinheiro na mão das pessoas e colocar o dinheiro na mão das empresas. Como anunciou recentemente o ministro da Economia, o Paulo Guedes, anunciou o que ele chamou de FOPAS, né, que é uma espécie de ajuda do governo diretamente às empresas para que elas possam pagar as suas folhas de pagamento. E ele disse de forma bastante aberta e direta que as prefeituras podem honrar os compromissos das empresas quando a gente está falando de folha de pagamento, ou seja, as empresas estão com dificuldade em pagar os salários dos funcionários, as prefeituras podem abrir um crédito emergencial, pagar esses recursos às empresas para que elas possam honrar os salários dos seus funcionários e depois, lá na frente, o governo federal vai devolver esses recursos às prefeituras. Isso sim é importante. Ou seja, neste momento é política fiscal, é colocar o dinheiro do governo direto na mão das pessoas e das empresas. Pois doutor André Galhardo, quando é que a gente vai ter uma medida para os microempreendedores individuais? Porque aí a gente vai ter um alcance maior aí para os brasileiros, né? 52% dos empregos aí com carteira assinada são gerados pelos micro e pequenos empreendedores, né? Sim, sem dúvida. Essa ajuda que o governo federal deve aprovar hoje, o Poder Executivo já foi aprovado pelo Congresso Nacional, já deve dar algum alento aos microempreendedores. Nós temos, só para deixar claro, que eu também não quero ser mal interpretado, nós temos vários planos que visam ajudar o microempreendedor. O que eu estou colocando em perspectiva é qual que é a eficácia desses planos na ponta. Uma coisa, isso foi visto na Europa, isso foi visto no Japão, isso foi visto nos Estados Unidos e foi visto aqui no Brasil. Uma coisa é colocar dinheiro dentro do banco. Outra coisa é você convencer o microempreendedor de que aquele dinheiro lá pode ajudá-lo. Ele conhece o mercado brasileiro, ele sabe que a taxa de juros brasileira é predatória e ele pensa 1000 vezes antes de tomar um empréstimo. Então, existem várias formas de atuação do BNDES, do Banco Central, do próprio governo federal, de estímulo, de ajuda ao microempreendedor individual. O que está posto aqui é as ajudas vindas da política monetária. O que é política monetária? Quando o governo federal joga dinheiro dentro dos bancos comerciais. Essa ajuda via política monetária, ela tem o seu potencial altamente questionado.
E eu estou falando disso não é por conta de Covid-19, pela situação delicada que a gente está passando agora. Estou falando disso porque nós vimos a taxa de juros cair de 14,25% ao ano para 3,75% e quase nada aconteceu do ponto de vista da tomada de empréstimo. O que a gente tem visto é o aumento de tomada de empréstimo pelas famílias que já estavam endividadas. Nós entramos nessa crise com mais de 60% das famílias brasileiras com algum tipo de dívida atrasada há mais de 90 dias. Então, essa tomada de empréstimo ela veio de forma emergencial. Dificilmente você encontra um movimento generalizado de pessoas e empresas que pensam, poxa, a taxa de juros está mais barata, chegou a hora agora de comprar meu caminhão, chegou a hora de eu trocar minha geladeira, de eu trocar o meu fogão. Então, nós não vimos neste movimento de queda da taxa Selic, esse movimento de tomada de empréstimo. Nós não vamos ver agora, porque ao contrário do que se esperava, devido à concentração do setor bancário brasileiro, os spreads bancários, se não estão aumentando, estão permanecendo estáveis. Então, há um esforço do Banco Central, do BNDES, da União, dos governos, dos entes subnacionais, em ajudar as empresas, em ajudar as pessoas. Agora, a forma como isso está sendo colocado é bastante questionado. O primeiro impacto relevante vem da medida que deve ser aprovada hoje pelo Poder Executivo, que propõe colocar na mão das pessoas o dinheiro. Enquanto esse dinheiro estiver na mão dos bancos, a eficácia, a potência da política vai ser altamente questionada. Tá certo. Vamos acompanhar, doutor André Galhardo, vamos acompanhar aí o que vai acontecer hoje. Então, o senhor está falando que o governo deve anunciar medidas hoje de apoio aí aos micro, né, liberando mais crédito para o mercado. Gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Jornal da Rede Alesp, doutor André Galhardo, que é economista-chefe da Análise Econômica Consultoria. Eu que agradeço. Pois é, a gente continuando agora, a Câmara aprovou autorização para o governo importar e distribuir medicamentos e insumos da área de saúde, ainda sem o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, durante aí a pandemia do Covid-19. O projeto precisa ainda passar pelo Senado. O texto aprovado do relator Irã Gonçalves, do Partido Progressistas de Roraima, dá prazo de 72 horas a partir da solicitação feita à agência para a liberação dos produtos para serem distribuídos ou importados. Pois é, atualmente, esse tempo legal previsto para o registro de medicamentos varia de 120 a 365 dias, dependendo da categoria da medicação. A medida será incluída na lei que trata das ações para conter o vírus, que é a Lei 13.979 de 2020, que já permite a autorização temporária de novos produtos médicos, mas sem estabelecer um prazo fixado. Pois é, o prefeito de São Bernardo do Campo e ex-deputado estadual do PSDB, Orlando Morando, de 45 anos, foi diagnosticado com a Covid-19 na semana passada. Orlando Morando está na UTI de um hospital particular. O prefeito apresentou os primeiros sintomas no dia 23 de março. Ele e a esposa, a deputada estadual Carla Morano, do PSDB, fizeram um teste para o coronavírus, que confirmou que o casal contraiu a Covid-19. Mas, mesmo depois do diagnóstico, Orlando Morando informou em sua rede social que continuaria trabalhando de casa, exercendo suas funções. No dia 29, um médico foi até a residência do prefeito e constatou que a oxigenação estava baixa e encaminhou Orlando para o hospital, onde ele foi internado às pressas na UTI. Na segunda-feira, último dia 30, um boletim médico informou que o prefeito de São Bernardo do Campo, do ABC Paulista, encontrava-se com um quadro clínico estável, respirando com necessidade de oxigênio por catéter, em baixo fluxo e sem desconforto respiratório, mas que o prefeito seguiria mantido na unidade de terapia intensiva. Pois é, o prefeito Orlando Morando, ainda abatido, mas consciente, agradeceu o carinho e as orações da população. Vamos ouvir. Olha, estou passando aqui para agradecer as orações, as preces, tudo que vocês têm feito aí pela minha melhora. Muito obrigado. Estou há 10 dias com coronavírus e desde domingo eu estou na UTI. A sensação é péssima, é muito ruim. Febre, falta de ar, dor de cabeça.
mas estou muito confiante que logo eu vou estar de volta, pronto para continuar a nossa missão aí, ao lado de vocês. Muito obrigado. O prefeito Orlando Morando segue hospitalizado para se recuperar do coronavírus. A deputada Carla Morando está em casa com os filhos do casal e cumpre o isolamento domiciliar. Está com bom estado de saúde. Pois é, pessoal, em tempos de coronavírus se espalhando aí pelo Brasil, muitas pessoas ficam em casa e evitam sair às ruas para diminuir a propagação do vírus. Isso é o mínimo, né? E as empresas também aderiram ao home office e algumas operadoras de televisão liberaram o sinal de canais fechados para que as pessoas possam ter mais variedades nesse período em que vão ficar em casa. Com museus fechados, é possível fazer uma visita virtual e admirar o acervo de várias instituições pela internet. Você sabia que aqui na Lesp tem muita informação interessante disponível no nosso portal? Sim, como por exemplo, exposições virtuais disponíveis na aba Acervo Histórico. Uma delas é sobre as homenagens prestadas pelo Legislativo Paulista em comemoração à Revolução Constitucionalista. Outra exposição virtual é sobre a Medalha da Constituição dada pela Assembleia aos voluntários que participaram do Movimento Paulista. Para quem gosta de ler alguns livros como o que fala da cidade de São Paulo nos tempos do Império ou sobre os NICs na Lesp, estão disponíveis para baixar gratuitamente. Pois é, na aba de documentação é possível ainda acessar obras que falam sobre o processo legislativo e diversos artigos sobre assuntos variados, como a Comissão da Verdade. Também estão disponíveis cursos sobre processo legislativo e iniciação política, além de muitos outros realizados pelo Instituto do Legislativo Paulista. As notícias produzidas pela nossa equipe sobre os acontecimentos da Assembleia podem ser acessadas no link em comunicação. Além de ler as matérias, é possível também ouvi-las por meio da rádio da nossa rede Alesp. Caso prefira assistir a programação da TV Alesp, também fica disponível no nosso canal do YouTube. Pois é, muitos dos costumes do nosso povo de São Paulo no século XIX estão retratados nos documentos que tramitam na Assembleia Legislativa Provincial. Em um passeio nos registros do ano de 1835, quando a Assembleia foi inaugurada, podemos ver as questões que eram tratadas nesse período, como o direito de posse de terras dos índios ocupadas por padres, multa por descarte de lixo, normas para a criação de animais e pedidos de verba para a construção de pontes e estradas, por exemplo. Pois é, enfim, navegue pelo nosso site, tem uma ótima informação e um bom divertimento. Jornal da Rede Alesp. Pois é, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o pediatra Dr. Anthony Wong. Ele fala sobre a pandemia do coronavírus e os impactos nas crianças e bebês. Bom dia, doutor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, como vai? Prazer falar com vocês. Bom dia, sou Enfim, Lilian o assunto Busato. da minha área, né? Pediatria. Sim, sim. Quais os sintomas que o senhor acha que deve ser observado para levar a criança ao hospital? Qual é o último caso que nós deveríamos ter esse tipo de atitude? Olha, em primeiro lugar, por algum motivo, talvez um presente ou dos anjos de guarda das nossas crianças, a imensa maioria das crianças não apresentam uma doença grave. A imensa maioria. 99 até talvez 99,5% das crianças entre 0 e 10 anos não apresentam sintomas graves. Aliás, para dizer a verdade, até agora não houve ainda uma única criança nessa faixa etária que tenha falecido diretamente por causa do coronavírus. Duas crianças foram no mundo inteiro, mas uma tinha malformações gravíssimas e outra era uma criança de semanas também com malformações gravíssimas. Então, essas patologias que elas tinham é que levou a isso aqui. Em crianças, em primeiro lugar, as mães realmente ficam até tranquilas pela ausência de sintomas, né? A criança pode ter um resfriado, um nariz escorrendo, uma tossezinha para cá e para lá, durante 2, 3 dias, acabou aí. Provavelmente a mãe fala, não, é por causa do tempo, não é nada. Muitos não têm nem febre. É aí que reside o grande problema, porque essas crianças, apesar de não ter sintomas característicos do coronavírus, como vocês falam agora do prefeito ou de pessoas de mais idade, elas são portadoras.
do vírus. E essas crianças, então, andam para cá e para lá, e elas acabam espalhando o vírus cada vez mais na população. Então, o que eu quero dizer para as mães é o seguinte, se é por causa dos sintomas e como o coronavírus praticamente não tem um tratamento específico, elas só precisam observar se a criança tiver um desconforto maior, como ela já normalmente observaria quando a criança tiver qualquer problema, uma dor de cabeça, dor de garganta, aliás, e febrezinha. O senhor, como diretor do Instituto da Criança do ABC, né? O senhor é o diretor de lá. Tem chegado muitos casos, porque não tem casos de óbito, né? Mas o caso da prevenção, tem chegado muitos casos com crianças nesse estado ou não? É uma correção. Eu sou médico-chefe do Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Aqui de São Paulo. Não sou do ABC. Aqui de São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP. Inclusive, o doutor Wong é a maior autoridade no Brasil hoje, né, em pediatria. O senhor é o cara da pediatria para falar... A toxicologia. Toxicologia. Doutor, vamos falar um pouco sobre aí, cuidados das crianças. A criança deve usar máscara. O senhor falou um pouco sobre a questão da criança não apresentar muitos sintomas ou ter poucos sintomas, mas transmitir. E aí, por exemplo, vocês aconselham a criança a usar máscara, por exemplo, quando ela está fora, por exemplo, de casa, do apartamento? Então, isso é muito interessante. Eu acho extremamente oportuna a sua pergunta, porque eu vou dar uma resposta extremamente atualizada. É uma resposta que veio agora, anteontem, dia 31 de março, e ontem o ministro Mandetta realmente acabou divulgando nas vias. Até pouco tempo atrás, você lembra que nós falamos, não, quem usa máscara é só quem está realmente com quadro respiratório, gripal, alguma coisa assim, para não espalhar as gotículas. Mas nós sabemos que no Japão, na Coreia e na China, principalmente, as pessoas usam quase que constantemente uma máscara, mesmo quando não estão doentes. E agora, com esse coronavírus, essa prática espalhou mais ainda. Já é um hábito social. E a gente aqui no Ocidente, a gente até acha engraçado isso. Acontece que anteontem, o CDC, você sabe, a maior autoridade mundial em doenças infecciosas e contagiosas, soltou o comunicado. Mask on everyone, ou seja, máscara para todos. E o raciocínio deles é justamente em função dos números que veio da Ásia, que as pessoas com esse hábito de usar máscara constantemente, a incidência de contaminação e de doentes e de mortes é a menor incidência de todo o planeta. Então, assim, aí estão falando avaliar os dados e depois a distribuição do vírus e perceberam que realmente provavelmente, com muita possibilidade, é o uso contínuo da máscara para a população, andando na rua, alguma coisa. Você sabe, no Tóquio, Taiwan e Coreia, não tem essa quarentena rigorosa que nós temos aqui. É uma como se diz, intervenção vertical, né? Mas não importa. E o distanciamento social, que é muito importante. E mesmo assim, eles têm uma incidência muito baixa. Então, a CDC associou isso ao uso de máscara. Então, eu posso dizer para vocês que nós estamos recomendando, a partir de hoje, ou de ontem, né, que as pessoas, quando saem, devem usar máscara, independente se eles tiverem ou não doença. Aí, a segunda questão, eu acho que posso até antecipar, mas não temos máscaras para todo mundo. E aí, então, as próprias CDC recomendou fazer máscaras em casa, tá certo? Então, tinha duas soluções. Ou usar lenço, né, aquele lenço tipo bandana, igual bandido no faroeste, que ajuda, não é eficaz, mas ajuda, é muito incômodo. Ou então você pode fazer um pedaço de tecido que é não muito poroso, tá certo? Então, em algodão mesmo, fazer com elástico, etc. Fazer uma dúzia ou mais para o seu uso pessoal e a usar e cada 2 horas trocar. Por que isso é importante? Porque após 2 horas ele satura de umidade e aí passa a não ser mais eficaz e pode até ser perigoso. Então pega, levanta outro. E como se faz a limpeza? Lava e pronto, já está pronto. Sabão mata o coronavírus. E mais importante, aqueles que precisam usar muito rapidamente e que não está sujo, joga dentro de um micro-ondas. Se você colocar micro-ondas a 40 graus, em 10 segundos ele mata o coronavírus. Então, só por cautela, coloca 30 segundos, força máxima, isso não vai queimar o pano, o tecido, etc.
e aí você tem uma máscara eficaz, limpa, livre de coronavírus. Doutor, uma mãe que se ela for infectada com o corona, ela pode continuar amamentando? Como que ela pode evitar o contato? Ela pode amamentar? Qual é o caminho que o senhor daria para nós? Importante essa pergunta. Novamente, as perguntas são ótimas, viu? Meus parabéns. Eu estou feliz de dar perguntas desse tipo. Então, em primeiro lugar, mulheres grávidas não têm risco maior da doença, diferente do H1N1. Lembra que as mulheres grávidas têm um problema de morte? Não. Com o coronavírus, as mulheres grávidas não têm maior risco de ter uma evolução grave. Quanto à mãe que está amamentando uma criança, a recomendação é ela usar uma máscara durante o processo de amamentação. Aliás, ela vai ter que usar máscara o tempo todo, não é só durante o processo de amamentação, porque, inclusive, no momento de trocar a fralda, pegar a criança no colo o tempo todo. Então, nós recomendamos se lavar a mão, todas as métodos de higiene que todo mundo já sabe muito bem, e durante o processo usar a máscara continuamente. Com essa recomendação agora que eu acabei de falar de usar máscara, se possível, para todo mundo, então acho que isso já dá uma dimensão exata do problema. Doutor, a gente está vendo aqui, não só das crianças, mas só que é especialista nessa área, a gente está vendo que a tendência nas próximas 2 semanas é de uma explosão da quantidade de casos de coronavírus, né? E a gente vê que em algumas horas do dia a população está até respeitando. Eu estava vindo para cá, por exemplo, de carro, geralmente eu demoro 40 minutos com trânsito, hoje eu demorei 10, eu vi que as pessoas está todo mundo em casa, mas é cedo ainda. Ontem eu estava no mercado, vi que as pessoas estavam indo muito ao mercado, estava mais cheio que o normal. Como é que o senhor vê aí a necessidade da gente respeitar a quarentena, da gente, principalmente nessas 2 semanas aí que vocês da saúde estão alertando a gente em casa, pelos jornais, de uma maneira geral. Como é que o senhor vê a importância de ficar em casa nessas próximas 2 semanas? Bom, em primeiro lugar, eu acho importante enfatizar isso. Não acredito que nós vamos ter uma explosão. Se tiver explosão, ele já devia ter iniciado há 10 dias atrás ou 2 semanas atrás. É muito simples. Qualquer doença infecciosa, você sabe, exemplo do cone de sorvete invertido, né? Acho que todos vocês já viram isso, né? Ele sobe e desce. Essa velocidade, quer dizer, o ângulo que ele faz para a subida e o ápice que ele atinge, depende de 2 fatores: da contagiosidade do agente infeccioso e, segundo, o número de pessoas que ele pega. Quando chega no ápice, significa que 50% da população já foi atingida. E aí a tendência dela tem que descer. Por quê? Porque como 50% das pessoas já tiveram o vírus, já têm anticorpos, então o vírus não consegue propagar mais, não encontra mais vítimas, né, para infectar. No Brasil, nós estamos vendo um fenômeno muito interessante de país tropical. O que acontece? Você vê, em 5 semanas, começou no Carnaval, já foram mais de 5 semanas depois do Carnaval, nós tivemos 5.400 casos. Nós tivemos 160 mortes, acho que é isso o número, né? 160 mortes até ontem. Isso é um número extremamente baixo comparado com todos os outros países que adotaram a quarentena dura, como a França, a Itália, principalmente, a Espanha. Mesmo quarentena duro há 4, 5, 6 semanas, continua aumentando o número de infectados e o número de mortes ainda é muito significativo. Então, e agora, mesmo se nós pegarmos a curva de crescimento desde o Carnaval até agora, nós vamos ver que a curva não faz isso. Ele está fazendo uma linha quase reta, levemente para cima. Então, esperar que tenha uma subida drástica nas nossas 2, 3 semanas, assim, realmente é muito difícil, porque a tendência, uma curva de infecção, ele tem que seguir o que vem antes. Aliás, o estudo da PUC Rio, ontem, a nota técnica 5 que saiu ontem, repete exatamente esses números. Eles falaram assim, a curva que o Brasil está seguindo está entre o otimista e o intermediário. Aliás, tem horas que fica até baixo do otimista. E essa foi o que eu sempre falei há mais de 2 semanas. Então, eu acho que falar que nós vamos ter uma explosão não está dentro da previsão de estatísticas feito pelos especialistas da PUC Rio de Janeiro. Independente disso, eu acho importante, eu acho que tem muita gente já desobedecendo essa quarentena. E eu acho que tem 2 motivos. Primeiro, ninguém aguenta a quarentena prolongada, nós sabemos disso, né?
ainda mais as criancinhas, né? Você tem que manter uma criança em casa, ele vai explodir de uma certa hora. Agora, então é importante a gente ensinar, educar o povo. Eu tenho que ir para o supermercado, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que comer. Então, você tem que manter o chamado distanciamento social. Isso que funcionou em Taiwan, Singapura, Coreia, Japão, e o brasileiro também está. Você vê as filas de pegar tanque de botijão de gás, respeitam aquela distância. Então, olha, vai lá, manter uma certa distância. Esse estabelecimento só pode atender 10 pessoas de cada vez, ou 4, ou 2, dependendo do tamanho da dependência. Então, isso chama distanciamento social. Segunda coisa muito importante em toda essa situação é que, com isso, você não sobrecarrega, você mantém esse tipo de proteção, né, de não disseminar a doença. E eu quero dizer uma coisa mais importante ainda. Os estudos na Itália mostrou que as pessoas que morriam e que sobreviviam, um fator crucial, um dos fatores cruciais, não é a única, era nível de vitamina D, certo? Então, quem tem nível de vitamina D normal, que é acima de 30 ou mais, sobreviviam, tinha grande chance de sobreviver. E quem tinha níveis de vitamina D abaixo de 20, praticamente não tinha chance de sobreviver. Então, com um país lindo como o nosso, as últimas 2 semanas, com esse sol maravilhoso, eu acho que confinar as pessoas o tempo todo sem sol vai te levar à queda de vitamina D. E nós vamos ter mais doenças aqui para frente. Poderemos ter, e doenças mais graves. Então, eu sugiro, se você me permite, nessa jornal que é muito importante, que as pessoas saiam com cuidado, tomam um pouquinho de sol. Assim, fala assim, 15 a 20 minutos, 30 minutos de sol todo dia faz maravilhas no nível de vitamina D e outras melhoras que tem o raio solar em relação ao próprio vitamina D. Mas com cuidado, distanciamento social, mantendo a distância, brinca, a criança precisa desses 30 minutos para brincar, a mãe precisa, todo mundo precisa de um pouquinho de sol, aproveite. E aí, vocês podem realmente impedir que a doença seja mais grave, porque vocês estão respirando ar puro, aumentando o nível de vitamina D, e olha, pelo amor de Deus, chegar dentro do quarto fechado faz mal para a saúde mental e para a atitude das pessoas levando a maior depressão. Pois o desafio para muitos pais nesse momento, né, é como manter as crianças em casa. Você que é pediatra, né, Lília? Lília tem filhos pequenos, né? 9 anos. Como é que é esse momento aí? Meu Deus. Eu tento levar muito mais leve, né, doutor? A gente tem que levar mais leve, como o senhor falou, e tento todo dia colocar ele ao sol. Eu acho que isso é muito importante. Eu tento, não é fácil não. Quem fala que está gostando, eles têm muita energia, né? E é bom, deixa eles continuar com essa energia, porque o senhor, na sua visão técnica e pessoal, o senhor acha que isso prolonga por muito tempo ainda ou a gente vai conseguir vencer o mais rápido possível essa batalha dessa pandemia mundial? Para explicar isso, eu preciso um pouquinho mais de tempo. Você quer falar uma coisa? Desculpe. Não, nós estamos escutando o senhor. Então, eu vou precisar um pouquinho mais de tempo para explicar, mas vou tentar ser o mais sucinto possível. Toda doença contagiosa, infecciosa, tem um ciclo, como eu falei, de subida e descida. A grande maioria desses, a base é de 12 semanas, certo? Dependendo desse contágio. Então, são 12 semanas. Então, o pico dela tem que atingir em torno da 6ª semana. Isso é clássico em todas as epidemias. Qualquer H1N1, varicela, etc., tem a mesma coisa quando tem uma eclosão epidêmica numa sociedade. Ok, então, se nós estamos no meio, tá certo? E começou no carnaval, provavelmente o pico dela vai aparecer justamente na época da Semana Santa, que é a semana que vem. Eu já falei isso há mais de 2 meses atrás, tá certo? Então, e vocês veem que os níveis estão chegando, ele não está tendo aquela velocidade de subida. É só ver a estatística do Ministério da Saúde. Ele não está tendo aquilo assim, por exemplo, dobrando ou triplicando o caso do dia anterior. Não é verdade? Ele está subindo numa progressão lenta. Isso, ou seja, é bem possível que nós estamos chegando perto do ápice, quando você diminui a velocidade. E eu acredito e rezo de que até 2 ou 3 semanas nós vamos começar a ver uma queda. Mas é importante para que essa queda ocorra, que as pessoas tenham um número maior de pessoas que sejam expostas. Não quero que eles peguem doença. E também sou otimista nisso, porque em qualquer pandemia ou epidemia, mais de 80% das pessoas
acabam tendo o vírus, mas sem sintomas. Eles são chamados portadores sadios. E esses que vão fazer a diferença para que o vírus não encontre mais pessoas ou vítimas sem imunização, sem imunidade, tá certo? E com isso acaba diminuindo aí. Se nós frearmos como uma quarentena, nós estamos mantendo as populações isoladas, vão receber capacidade e imunidade, e aí nós vamos ter um segundo pico lá para frente. E aí vai cair bem no meio do inverno. Uma coisa muito importante, mas esse médico é louco, ele está deixando as pessoas mais doentes. Sim, nós temos uma população de risco. A população de risco nós sabemos quem são. É pessoas com comorbidades. Tendo 2 ou 3 comorbidades, e tem maior risco de morrer. Então, nós temos que isolar, verificar as pessoas e proteger essas pessoas. E a grande maioria da população que vai ter uma doença relativamente leve, certo? Esses nem necessitam, porque olha que o general Heleno Nunes, vê outras pessoas que receberam, aqueles pessoal que foram naquele casamento, a maioria deles teve um incômodo, 3 ou 4 dias e uma gripe ou resfriado, e sararam e acabou. Entende? Essa é a história da maioria das pessoas que tem. E você pode verificar isso em todos os relatos, em todos os países do mundo. Quem está sofrendo, quem tem doença grave, é quem tem comorbidades, mesmo que seja jovem. Pessoas de 13, 16, 25, 40 anos, praticamente todos, não todos, mas praticamente todos eles teve uma doença grave de base, diabetes descompensada, hipertensão, malformação, imunidade baixa, etc. Quem não tem, nessa faixa de 0 até 50 anos, a maioria, 90%, isso está na estatística, vão ter uma doença leve. Então, só neles, para que eles não tenham doença grave. Dr. Wong, uma última pergunta, que é uma dúvida que eu vejo poucas pessoas falando sobre isso. O coronavírus, você teve ele uma vez, ele pode voltar? A mesma pessoa pode ter o coronavírus várias vezes? Ou não, enfim, ou é como uma gripe que volta todo ano? Como é que fica essa questão? Excelente pergunta, novamente. Eu já vi uma centena dessas também. E é uma pergunta sendo feita para todos os especialistas nessa área. Olha, a lógica e a norma é que quando você pega uma infecção, você cria anticorpos, senão você sucumbe à doença. Então, os anticorpos vão destruir os vírus dentro do seu corpo. Então, obviamente, logo depois que depois desse período de doença, os seus níveis de anticorpos aumentam, o nosso sistema imunológico foi feito para tal, inibe a reprodução do vírus e aí, então, você sara da doença, certo? Mesmo as pessoas que foram para a UTI, etc. Então, nós temos anticorpos depois da doença e mesmo que pessoas sadias que tiveram contato também têm anticorpos. Agora, agora falar que tem imunidade permanente é muito precoce, porque o vírus é muito novo, ele começou agora em dezembro. Então, nós só vamos saber se realmente essa imunidade é permanente ou não no ano que vem, ou daqui a 2 ou daqui a 3 anos, porque mapeando a subida e queda dos anticorpos ou subida e permanência dos anticorpos. Se permanecer, imunidade permanente. Se cair, então daqui a 3, 4, 5 anos, nós vamos ter a doença de novo. É a mesma coisa a vacina. Tomou vacina, algumas vacinas têm que repetir as doses, não é verdade? E outras vacinas, toma 2 doses que você está imunizado para o resto da vida. Neste instante, podemos dizer, você não tem risco de pegar coronavírus 2 vezes, pelo menos até o próximo ano. Ano que vem, a gente vai ter que estudar, ver como que é o comportamento de anticorpos nas pessoas que recuperaram da doença. Tá certo, eu gostaria de agradecer o Dr. Anthony Wong, pediatra, né, diretor do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelos esclarecimentos. E a gente continua aqui falando de notícias sobre o coronavírus. Foi um prazer para falar com vocês. Obrigado, doutor. Muito obrigada, doutor. Bem, pessoal, o Departamento de Ciências Químicas e Biológicas do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista, em Botucatu, IBB, passou a fabricar de forma temporária e emergencial um antisséptico líquido à base de álcool para distribuição gratuita. A ideia é poder atender a população mais pobre e os serviços públicos essenciais do município diante do avanço do novo coronavírus, causador da doença Covid-19. Pois é, Lília, trata-se de uma
uma alternativa e de melhor custo-benefício, aprovada e recomendada pela Organização Mundial de Saúde, e a composição não utiliza o carbopol, que é matéria-prima em falta no mercado e presente no tradicional álcool em gel 70%. Entretanto, aí o produto possui uma eficácia igual ou superior. Então, Luciano, em uma semana foram produzidos cerca de 350 litros do antisséptico. A substância tem como matéria-prima produtos químicos em estoque no IBB, que não terá as atividades comprometidas. Pois é, a distribuição do produto ficará a cargo da Prefeitura de Botucatu. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e a comunidade interna da Unesp também estão recebendo o material. A iniciativa conta com a parceria de empresas locais, que contribuíram com frascos para embalar o antisséptico. Mas, para atender toda a demanda, o Instituto está à procura de mais companhias parceiras que possam fornecer frascos plásticos estéreis, com tampa ou bicos de aplicação. Pois é, né, Lília? E falando um pouco de álcool gel, né? Tá faltando... Você trouxe aí hoje, né? Trouxe meu alquinho aqui. O álcool gel aí e tal. Todo mundo importante. tem que ficar protegido. É importante, mas assim, as autoridades de saúde falam o seguinte: o melhor produto para combater o coronavírus, né? Para eliminar o coronavírus é água e sabão. Então, você que está em casa, né? O álcool gel é uma segunda opção. Se você está num lugar, por exemplo, está num transporte público, está na rua, não tem onde lavar a mão. E aí você tem lá o álcool gel na bolsa, ou na pasta, enfim, ou no bolso, e aí você pode usar. Mas a melhor medida de prevenção é água e sabão. E lembrando aqui, ó, né, a gente está aqui com a mão, lavar a mão dessa forma aqui, mas também lavar, a gente chama o dorso da mão, vamos dizer assim, né? Lavar bem lavado. Eu acho que eu nunca lavei tanto a mão na vida e eu estou lavando agora ali durante essa crise do coronavírus. E você, como é que você está? E a água também, né? Você já percebeu que tudo que a gente... Quem tá... Quero emagrecer, toma água. Quero evitar o apetite, toma água. A água é uma coisa tão, assim, abençoada, né? Que nós temos que dar muito valor isso a ela nesses momentos aqui da vida. Melhor do que um álcool, como você falou, né? Nossa primeira opção é água e lavar bem as mãos. E se você tiver um lugar que você não consiga lavar a mão, use o álcool gel. Pois é. Bem, a gente agora vai a um giro informativo aí via Skype com os nossos repórteres da Rede Alesp. Né? Vamos falar agora com o Sérgio Everton, está ao vivo. Bom dia, Sérgio. Qual que é a informação que você traz para a gente aí nessa manhã? Oi, Guga, bom dia. Tudo bem? Você está certíssimo aí. Viu? Em relação a se cuidar, né? É uma coisa que você tem que, todos nós temos que fazer, né? Não adianta, né? E o que eu queria falar para você é que a gente está aí, né? Todos engajados nessa luta contra esse coronavírus. A gente sabe que cada vez mais, né? Vem pessoas aí morrendo. Vem crescendo o número, né, de infectados. Infelizmente, eu tive notícias aí, não sei se vocês já deram aí, né? Você viu que ontem nos Estados Unidos, 884 pessoas morreram em 24 horas, viu, Luciano? Aliás, se eu cumprimentar vocês antes de continuar, Lília, eu estou vendo a Lília, eu estou vendo aqui pela televisão. Tudo bem, nosso amigo Sérgio Everton. Lília, que prazer falar com você também. Prazer. Que bom que você está junto com a gente aí nessa luta, né? Aí na Assembleia Legislativa, colocando o jornal no ar também. Isso é muito importante para que as pessoas, né, continuem tendo aí informações precisas, também verdadeiras, sobre toda essa pandemia que a gente vem passando. Então, é um prazer falar contigo, prazer também com você, Luciano. Prazer, Sérgio. Prazer, Sérgio. Igualmente, Luciano. Bom trabalho aí para a gente, né? Vamos continuar. E aqui no Brasil, você vê a diferença, né? Claro, você está falando de 884 mortes em 24 horas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, né, só ontem foram 40 pessoas. Olha isso, passou de 201 mortos para 241. Quer dizer, está cada vez mais se alastrando, né, o coronavírus. Por isso tem que tomar muito cuidado, tem que ficar em casa, tem que se cuidar, né? A gente sabe que o nosso povo aqui, brasileiro, nosso povo aqui no Brasil, é solidário. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo disso, viu, Luciano e a Lilian. Olha só, lá acho que é Limeira, se eu não me engano, isso mesmo, no interior de São Paulo, olha o que as pessoas estão fazendo
para ajudar. Você vê como é que o povo é, né? O nosso povo é muito solidário, né? Um exemplo aqui, moradores de lá, eles preparam lanches, né? Olha só, e penduram, Lilian, na rua, né? Para os moradores de rua que não têm acesso, né? Não tem casa, não tem onde dormir, né? Não tem onde morar, né? Esse pessoal todo aí que tem essa situação de rua grave aqui no nosso país, né? Você vê, eles, inclusive, as pessoas nos pacotinhos, elas escrevem mensagens de apoio, né? Com fé, né? E diz assim, tudo vai passar. Olha só, moradores de rua. Mas você vê como é que o povo nosso, né, ajuda as pessoas, né? Como o povo brasileiro tem esse coração. Isso é muito importante, né, no nosso país. Essa solidariedade toda que a gente tem. A gente não pode ver uma pessoa, Lília, eu sei que a Lília é muito assim também, entendeu? Parece bem comigo. Você não pode ver uma pessoa ali precisando, você vai lá, ajuda. Mas não é só individualmente, não. É o nosso povo que é assim. Só que isso é muito bom. Eles escrevem, portanto, como eu disse agora, dizendo essa frase para ter força, né, essas pessoas de rua. Ô, Sérgio. Tudo vai passar, confia em Deus. Não querendo te cortar, Sérgio. Oi, Lília. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, né, pelas entrevistas que a gente está tendo, nós estamos num momento muito otimista que nós vamos vencer essa batalha, né? Mas eu acho que como você mesmo está falando, a gente poderia nesse momento, cada ser humano está tendo uma reflexão pessoal, né? É tão simples você poder olhar e você ajudar. É simples você dar uma mão, não custa. E hoje esse momento de reflexão que nós estamos vivendo é que para a gente poder sentir que o ser humano sente que sozinho nós não somos nada. Sabe, é a época da caridade, é a época das pessoas se conscientizarem que não custa você dar uma mão pro teu amigo, pro teu companheiro, para a pessoa do lado. E isso a gente vai vencer. Eu tenho certeza que esse momento é para as pessoas crescerem como pessoas. Não, tem toda a razão, né? E você vê aí o que essas pessoas em Limeira estão fazendo aí. Não é só em Limeira, não, né? O país inteiro ajuda, né, as pessoas que necessitam. A gente nasceu, a gente é assim, essa é a nossa cultura. Né? Isso é muito bom. Muitas vezes as pessoas lá fora falam, o Brasil não tem uma certa cultura, mas isso é cultura. Né? Essa questão de você ser solidário, enfim. Porque coisa melhor do que isso, ajudar as pessoas. Né? A gente sabe que a gente tem que estar em casa. Tem pessoas que não têm casa, não têm onde morar, não têm onde dormir. Como é que vai fazer, gente? Nós podemos ajudar. Isso é um exemplo. Sim. Exato. Nós podemos ajudar. E esse é o momento que muita gente vai passar muito aperto, né? Principalmente os informais, né? Pessoas que dependem, que trabalham na rua, que trabalham vendendo bala no sinal, água no sinal. Essas pessoas não estão tendo renda, né? Então, a gente tem que prestar atenção, olhar para essas pessoas, para essas pessoas que estão passando aperto durante a crise e levar um pouco de solidariedade, igual estão falando, né? Se cada ser humano que tem condições ajudar um outro, eu acho que poucas pessoas vão passar necessidade. Se cada um de nós que podemos conseguir ajudar uma outra pessoa que está do nosso lado, muitas vezes, eu acho que o Brasil está muito mais protegido e amparado. Como eu falei ontem, Lília, eu estou mais aqui, estou fora do jornal aí, até pela... Estamos com saudade, idade, viu? Confinado. No momento é só abraço virtual. Você não sabe como faz falta, né? Essa coisa do jornalismo, da redação, de estar junto. Né? Mas, infelizmente, eu tenho 60 anos já, isso eu estou dizendo, não tem jeito, né? Então, eu tenho que estar aí confinado. E ontem, inclusive, eu dei dicas, né, de confinamento. E você está nessa quarentena, o que você pode fazer, né, para melhorar o astral, né? Eu citei ontem situações de você sair da cama, em vez de sair, ficar com pijama o dia todo em casa, troco de roupa, como se você fosse sair para casa. Enfim, eu dei dicas para isso. E o que eu estou fazendo aqui é tentar melhorar também, falar sobre o outro lado desse coronavírus, né? Que, olha, entre aspas, é até meio complicado falar disso, o lado bom do coronavírus, né? Até um clichê, isso é horrível falar, mas é legal ter que falar essa parte também, né? Então, o que eu quero fazer aqui é mostrar um outro lado dessa doença, né? Tanto que eu tenho aqui empresas... Luciano, a gente fica falando, né? Subiu... Né, as pessoas, subiu para não sei quantas mil pessoas infectadas com coronavírus. Eu queria complementar. Eu queria complementar seu raciocínio nisso que você está falando, que é uma coisa importante que você está falando, que a gente está no meio de uma crise, mas crise, às vezes,
isso não só no lado de empresa, mas no lado pessoal. Crise também é oportunidade. É oportunidade de crescimento pessoal, de você prestar atenção em outras coisas na sua casa, Isso, Luciano, prestar atenção também nas acho. pessoas, Também acho. prestar atenção o que eu posso fazer para sair. Como você está falando aí, Sérgio, por exemplo, né? Buscando alternativas. Então, sim, tem um lado bom, sim, da crise, e a gente deve falar sobre isso. Sim. Exatamente, vamos falar sobre isso também. Quer dizer, você falar, é até irônico dizer isso, né, Luciano? Falar assim, nossa, a gente tirar proveito disso, a gente não queria estar nessa situação, é óbvio, né? Ainda mais numa pandemia como essa. É nessas horas que a gente cresce. É nessas horas que a gente cresce. A gente está vendo, assim, tá sendo bem aberto o governo. Os governantes, eles estão tomando as atitudes totalmente coerentes com as necessidades nossas, né? E eu acho que cada um que está em casa eu sempre falo para o pessoal que converso, tem muita gente que está meio desestruturada emocionalmente, é um momento de ser leve. Vamos tentar ver as coisas de uma maneira mais leve, porque 50% do nosso emocional vai criar uma resistência. Quando tem mais alegria no coração, como a gente está falando agora de ser mais caridoso, o nosso organismo fica muito mais resistente. Você pode ter certeza. Que nem no caso, Sérgio, agora a gente vai deixar um pouquinho mais leve. Você está vivendo o seu momento coroa, né? Estar em casa. 60 anos, você está no seu momento coroa, Sérgio. Não, mas, Marília, eu estou bem, graças a Deus, entendeu? Sim, nós estamos sim. Você em casa, eu estou enclausurado mesmo, eu estou tomando todos os cuidados. O Luciano há pouco estava mostrando como você deve se proteger, né? Tem que usar mesmo água e sabão, lavar sempre. É higienização, sabe, Lília? Eu acho que isso já deveria vir de berço, né, Luciano? Isso é uma coisa que todos nós deveríamos fazer desde berço já. E é um momento também da quarentena, estar em casa é um momento de poder família, né? A gente descobrir muitas vezes a família que a gente deixou de lado por não ter tempo. Sim, dá valor na família. Porque o não ter tempo hoje no nosso mundo distancia um pouco. E por isso que eu falo, ver o lado leve, se aproximar da família nesse momento para poder ter mais amor, né? E isso cria resistência. E eu acho que é o momento da gente ver também, da gente analisar o que realmente importa nessa vida. Né? Será que vale a pena a gente ficar nessa correria do dia a dia? O que a gente tem que valorizar? A gente tem que parar, pensar o que vale a pena, né, Sérgio? A gente chegar em casa, né? Você vai do trabalho, passa o dia inteiro fora, volta para casa, né? E vai deitar, não fala com a sua mulher direito, não fala com seus filhos direito, os filhos estão dormindo, você volta. Quer dizer, tudo isso tem... Deus sabe o que faz, viu, Luciano? Eu penso muito assim, cara. Porque eu sei que é horrível a gente estar nessa situação, né? Uma pandemia dessa pode aí desarmar milhões e milhões de pessoas, né? Mas também é um aprendizado, entendeu? É uma situação para que a gente dê valor àquelas pequenas coisas que muitas vezes a gente não dá no dia a dia, né? Eu moro num prédio, são 2 torres e tal, eu estava vendo as pessoas gritarem, né? As pessoas estão cansadas de ficar em casa, e um período da manhã, assim, as pessoas gritando, assim, das janelas das sacadas. Eu quero sair, o pessoal se comunicando, assim. Você vê um pouco que as pessoas estão começando a ficar um pouco estressadas com essa Mas é porque, quarentena. Luciano, o brasileiro, nós aqui, a gente não está acostumado. Você tem uma rotina, né? Verdade. Eu digo uma rotina que eu falo diária de trabalho, né? Você sai de casa, você tem horário, você sai para o trabalho, volta a tal hora. Então, tudo é rotina. Quando você sai disso, entendeu? Ainda mais uma rotina que você tem aí durante anos e anos, às vezes 10, 20, 30, 40 anos trabalhando, e você sai disso, perde isso, cara, você começa a pirar, né? Depois de um tempo, você começa a não bater beira. Eu quero sair. Eu estou nessa situação também. Eu sou uma pessoa... Nós, como jornalistas, Luciano, a gente tem a comunicação, né, a nosso favor em relação, né, ao trabalho. E isso não só do trabalho, mas do dia a dia. Você anda na rua, você para, tu fala, pô, e aí, Sérgio? E aí, Luciano? E aí, né? Você tem essa proximidade na rua. Imagina você ficar preso, né, dentro de casa, né, nessa quarentena, né, informado dentro de casa. Você começa, depois de um tempo, a dar desespero, né? Mas tem que aceitar isso e tem que continuar, né, em casa para não alastrar ainda mais essa pandemia, né, esse coronavírus, né, a gente quebrar essa curva desse vírus, que é isso que os especialistas têm batido nessa tecla, né? Que a melhor forma de você combater esse vírus é ficando em casa, é não sair para quebrar essa corrente, quebrar essa curva
do coronavírus, entendeu? Então, o que eu quero também te passar aqui, já que a minha parte vai ser sempre aqui falando do lado bom, né, dessa pandemia, que é horrível a gente falar isso, mas tem esse outro lado, né? A gente precisa agradecer muito, porque as empresas, por exemplo, elas ajudam muito aqui no Brasil, né? Eu tenho aqui exemplos aqui de doações em dinheiro, né, materiais, alimentos, para ajudar a população e também a saúde pública nesse momento de preocupação. O dinheiro está sendo usado aí para compra de equipamentos, suprimentos básicos. São várias empresas, né? Testes rápidos, cestas básicas, álcool em gel, né, que a gente está falando aí o tempo todo, que falta em tudo quanto é lugar. Você vai no supermercado, você não encontra mais. E quando encontra, é um preço exorbitante, como vocês falaram há pouco, né? Sobre o botijão de gás. Botijão de gás, né? É um absurdo cobrar R$100, R$120, 130, sendo que o botijão custa R$70. Pois é, as pessoas acabam também, por um outro lado, abusando, né, o Luciano, o Lilian. As pessoas passam também, tem gente que perde a noção da coisa, né? Você fala, caramba, mas para que isso, gente? Não precisa. Já não tem dinheiro, como é que você vai pagar, né, por esse botijão de gás um valor exorbitante como esse? As pessoas estão tentando se virar, né, tentando se conter, né, guardando tudo que pode. A gente está vendo aí esse exemplo das empresas, né, como elas vão fazer agora, diminuindo o salário, jornada de trabalho, enfim. Então, essas empresas aqui, que eu quero até dar uma olhada, a gente teve ontem, eu falei da Gerdau, né, que estão ajudando aí a prefeitura aqui de São Paulo, através do Hospital Israelita Albert Einstein, na construção de hospitais aí que a gente está vendo de campanha, mas tem várias, viu, cara? Que é impressionante, Luciano, como as empresas estão aí arregaçando a manga, contribuindo, por exemplo, a mineradora Vale, a gente já sabe disso, que isso já foi noticiado, né? Comprou aí da China 5 milhões de testes rápidos para detectar esse coronavírus, né? O Covid-19, serão entregues aqui às autoridades, se eu não me engano, acho que em abril, né? Agora no mês de abril, entendeu? Então, quer dizer, é muita gente aí ajudando. Ó, vou te dar um outro exemplo aqui, de lojas, por exemplo, lojas... a Hering anunciou através das redes sociais dela a produção de uniformes, olha que importante, de proteção para a região aí do Rio Grande do Sul. Mas isso com certeza vai se alastrar ainda mais. Eles estão contribuindo para que as pessoas que trabalham, né, diretamente com isso usem o uniforme de proteção, né, nos hospitais, enfim. Então, isso vale muito. A Petrobras também encomendou aí dos Estados Unidos 600 mil testes de diagnósticos do coronavírus, que também deve chegar aqui no Brasil ainda nesse mês de abril. Então, é muita coisa. As pessoas são solidárias mesmo. As empresas estão ajudando. A gente tem que reconhecer também isso. É muito importante, gente. A gente tem que agradecer. Não adianta só criticar e falar, entendeu, aí do governo, falar, porque precisa ser o mais urgente possível. Está se tentando fazer o máximo que se pode, né? Mas tudo tem uma demanda, tem um determinado tempo, né? São situações que precisam ser resolvidas para que o povo possa manter seus empregos, né? Suas casas, enfim. Eu sei que é uma situação muito delicada, mas eu tenho certeza, Luciano, Lilian, nós vamos sair dessa situação. Já saímos de situações piores, né? Nós tivemos aí, antepassados, várias situações, como gripes, né? A gripe aviária, várias, né? E que a gente acabou saindo disso. A questão toda é que a gente não tem ainda uma vacina contra esse maldito coronavírus. Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer logo, logo, entendeu? E as pessoas vão poder voltar a ter sua rotina de trabalho, de casa, né? De se divertir, de sair à rua. Como o Luciano falou, né? No prédio dele, as pessoas começam já a se desesperar. Mas, gente, calma. Por enquanto, fiquem em casa. Então, esse é o meu, a minha fala hoje aqui, né? E pedindo a vocês que continuem fazendo isso. Façam a sua parte, né? Que o governo, as pessoas, o país vai fazer a dela também. Tá bom, Luciano? Tá certo, Sérgio. É isso que eu tenho para falar hoje, Luciano e Lilian. Acho muito importante essa sua fala hoje aqui no jornal, porque tem sim um lado bom da crise, tem sim, crise às vezes é oportunidade de aprimoramento
pessoal. Parabéns aí pela sua iniciativa. Volte sempre com o lado bom da crise. Vamos falar de lado bom da crise. Vou estar todo dia com vocês aí no jornal. Tá certo. Obrigado, Sérgio. Obrigada, Sérgio. Um abraço e fica com Deus Tchau, e tudo Lígia. de bom. Até a próxima, né? Cuidem. Vocês cuidem. também. Você e a Silvia, um Até a abraço aí. Tá Tudo bom. bem. Tome cuidado. Tá bom. Obrigado, querida. Vamos lá. Bem, se você acompanha o Jornal da Rede Alesp e quer dar a sua opinião ou sugestão, ligue para a gente no nosso WhatsApp, que é o 11 98457 8129, 98457 8129, e deixe aí a sua mensagem. Nós vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais notícias sobre o coronavírus. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.